financeiro, vim para São Paulo para fazer carreira na engenharia mesmo, mas aí durante o meu curso eu, enfim, conheci o mercado financeiro e aí comecei a entender melhor sobre as áreas, sobre como funcionava cada área, né? E aí fui me descobrir dentro do mercado. Então, já lá em 2016, 2017, estava indo para o final do meu curso de engenharia. Eu comecei a entrar no mercado financeiro, e aí comecei a estagiar na Brasil Plural, em Equity Research, fazendo análise de ações do mercado de energia. Então, naquela época já comecei a trabalhar com valuation, com análise fundamentalista, e aí fiquei lá um tempo, aí depois ainda fiz um estágio em M&A, Project Finance, voltado para o setor de energia e infraestrutura, uma boutique de M&A especializada nisso. E aí depois que eu me formei, eu fui para Private Equity, eu fui para o buy side. Cansei da vida de fazer pitch e vender empresa. Eu fui para o outro lado da mesa, fui trabalhar num fundo focado em middle market, comprando empresas aí de médio porte, dos mais variados setores. Fiquei um bom tempo lá como analista e agora estou na Vision Brasil, que é um fundo focado em investimentos alternativos, né? E aí dentro disso a gente tem a área de private debt e de private equity, focado em recursos naturais, com um foco maior no agronegócio. Estou lá desde o meio do ano passado, né? Então, comecei no sell side, já fiz muita análise enfim, de algumas ações, né? De empresas negociadas na bolsa, já fui para a parte de M&A e aí depois fui para o private equity. Dentro dessa trajetória, sempre utilizando todo o arcabouço técnico de análise fundamentalista, de projeção, de modelagem, de valuation. Então, acho que é um pouco do que vocês já viram nas aulas passadas e é o que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês. Eu venho fazendo desde 2017, quando eu comecei a minha carreira lá no mercado financeiro. Depois disso também, depois de formado, eu fiz uma pós-graduação em finanças no INSPER também, terminei no final de 20. Enfim, recomendo também para quem tiver interesse um dia, que não teve esse background em finanças, né? Não fez economia, não fez administração, para quem está fazendo engenharia, fazendo algum outro curso, mas que não tem tanto a ver. Foi uma experiência bacana que eu acabei tendo. Acho que esse é o meu background. Eu acho que eu não poderia te, te introduzir melhor para os alunos do que você, cara. E eu não sei, Camila, você tem alguma pergunta pro Marcelo depois dessa introdução tão boa que ele fez? Acho que a Camila não está ouvindo. Mas, enfim, gente, não... qualquer pergunta, qualquer dúvida, por favor, acho que vocês têm a liberdade para poder falar com o Marcelo. E aí eu já coloco um compromisso com ele, que eu nem conversei com ele sobre isso, mas qualquer coisa, mandem mensagem para ele no LinkedIn, eu acho que ele vai ter um prazer em respondê-los. Mas hoje a nossa aula vai ser um pouco da continuação daquilo que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada, o Pedro passou pelos 3 demonstrativos financeiros, fazendo algumas projeções, e hoje a gente vai dar continuidade naquele trabalho que a gente fez, de projetar os 3 demonstrativos, né, e fazer o valuation. Então, o Marcelão aí vai nos ajudar com isso hoje e vai passar o passo a passo, passar o passo a passo é ótimo, mas ele vai fazer o passo a passo de como fazer tudo, de como passar por tudo. Marcelo, a bola tá contigo. Boa. Então, acho que eu dei uma olhada no material que o Pedro fez com vocês na semana passada, né? Eu acho que eu diria que a parte difícil vocês já fizeram.
apesar do valuation ser uma palavra, sei lá, mistificada dentro do mercado financeiro, né? Parece algo super complexo, enfim, avaliar uma empresa, né? Parece algo super complexo, difícil. Acho que quando a gente chega no DCF, na parte de valuation mesmo, é a parte mais simples, em termos de trabalho, em termos do que você tem que fazer, né? O mais difícil, o mais complexo vocês já fizeram, que é a parte de modelagem, dos três demonstrativos. Deixa eu compartilhar a tela aqui com um modelinho. Então, vocês fizeram o modelinho com a parte dos financial statements, tudo completo, o balanço batendo. Então, acho que o modelinho tá bem redondo, está funcionando. E agora o que a gente vai fazer é basicamente pegar esse resultado, né, pegar essas projeções e a gente vai fazer alguns cálculos em cima disso, né, para achar o valor esperado da empresa com base nas projeções que a gente fez, no cenário que a gente está projetando aqui, né, com as premissas que a gente usou, tá? Acho que, pelo que eu entendi, vocês já tiveram um pouco da teoria do valuation, do DCF, mas só para, enfim, dar uma repassada, né? Eu acho que a ideia aqui é projetar e depois descontar os fluxos, né? Na ideia de que o valor do ativo é aquilo que ele pode me render no futuro, descontado a minha taxa de, de, de oportunidade, meu custo de oportunidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem duas opções. Na verdade, tem três, mas eu vou passar por duas. Tem o Free Cash Flow to Firm, ou o fluxo de caixa para a firma, que é quando a gente fala de Enterprise Value, que é quando eu estou avaliando a empresa de uma maneira operacional, né? Eu não quero saber quem é o acionista, eu não quero saber quanto ela tem de dívida, eu quero saber quanto que a operação dela efetivamente vale, né? Que eu não quero entrar na discussão de estrutura de capital, é basicamente isso. Então, eu faço o Free Cash Flow to Firm nesses casos, né, para chegar no Enterprise Value, ou eu posso fazer, por exemplo, o Free Cash Flow to Equity, que é quando eu faço o fluxo de caixa que está disponível diretamente para o acionista, né? Então, depois que eu já paguei os meus credores, depois que eu já paguei a dívida, quanto que efetivamente isso sobra para o acionista, tá? São duas metodologias que a gente pode seguir. Eu, pessoalmente, prefiro o Free Cash Flow to Firm, fluxo de caixa para firma, né, para a gente achar o Enterprise Value, porque assim, tem uma diferença muito simples, né? Vocês vão ver ao longo da aula, né? A gente vai chegar no Free Cash Flow to Firm a partir do fluxo de caixa operacional e depois, para a gente chegar no Free Cash Flow to Equity, a gente só tem que descontar ou somar de volta alguns valores relacionados à dívida, né, para chegar no fluxo de caixa ao acionista. E, enfim, aí a gente, querendo ou não, do fluxo de caixa para a firma para o fluxo de caixa para o acionista, a gente adiciona algumas complexidades, por exemplo, a projeção da dívida, né, do pagamento ou de captação de novas dívidas, que a gente não precisaria estar fazendo isso, projetando esses números, né? Uma camada adicional de premissas, querendo ou não, de erro que a gente assume. Então. Ô Marcelo, Oi, o pessoal pediu para dar um zoom. Você consegue dar um zoom, por opa, favor? claro. Ah, eu acho que funciona melhor. Obrigado. Boa. Então, eu vou apresentar hoje, a gente vai poder montar aqui as duas metodologias, tá?
Mostrar que no final do dia o resultado ele não deveria mudar muito, né? Se ele muda muito, se ele está muito distante um do outro, provavelmente tem alguma coisa aí que não está muito certa nas projeções, no modelinho, mas, de novo, acho que fica aqui só a minha opinião pessoal. Eu normalmente faço Free Cash Flow to Firm, eu calculo o Enterprise Value e não o Equity Value, né? Eu chego no Equity Value através do Enterprise Value que eu calculei, tá? Então, acho que eu vou fazer aqui o modelinho, fiquem à vontade para perguntar na hora mesmo, ficou alguma dúvida, em alguma fórmula, alguma coisa, acho que podem ir perguntando à medida em que forem surgindo as dúvidas, e aí depois que finalizar aqui, a gente pode discutir resultado, discutir metodologias, qual a melhor forma de fazer uma conta, algum cálculo, alguma estrutura de modelo, mas enfim, acho que essa é a minha ideia para hoje, tá? Então, Marcelo, oi. antes de você começar, eu tenho uma pergunta que não sei, talvez tenha ficado até da última aula. Mas quando a gente está fazendo a projeção Uhum. no nosso modelo da empresa, a gente pode supor, por exemplo, a perenidade dela, né? Tipo, ela infinitamente ter uma existência. Mas se não, quantos anos a gente faria esse modelo justamente para quando a gente descontar, se a gente descontar quantos anos? Como que a gente Tá. chega no período? Assim, de novo, na teoria, isso não deveria, por exemplo, influenciar o seu modelo, o seu resultado, né? Então, você projetar 5 anos, você projetar 10 anos, projetar 15 anos, você não deveria estar tendo resultados muito diferentes. Então, fica muito mais a seu critério escolher quantos anos você vai projetar, tá? O mais importante não é o ano em si, e mais a confiança que você tem nas suas projeções. Então, numa empresa de varejo, você consegue projetar bem, relativamente bem, em 2, 3, 4 anos. Chegou no quinto, sexto ano, dificilmente você vai ter o feeling ou você vai ter premissas para querer continuar projetando, né? Então, por exemplo, eu diria que para uma, se eu estivesse analisando uma ação, por exemplo, eu projetaria 5, 6 anos. Acho que tá bom. Podendo até, enfim, esticar para 10 anos, mas, de novo, eu perco minha capacidade de estar projetando lá no 10º ano. Se eu tivesse num deal de private equity, por exemplo, em que eu sei que eu vou estar com a empresa por 6, 7, até 8 anos, então eu projetaria pensando nisso, né? Que no período que eu vou ficar com a empresa, no meu fundo, que eu vou ser acionista. Se é um projeto de energia, o projeto tem um contrato de 25 anos, que eu sei quais são as premissas que vão ser utilizadas para projetar, eu tenho muito mais segurança. Então, por exemplo, um projeto de energia, você projeta o período todo, até 25 anos. Então, assim, depende um pouco na verdade, é mais das premissas, não é do valuation em si. Respondeu super minha pergunta. Oi? Respondeu super minha pergunta, muito obrigada. Boa. Boa. Então, aqui, acho que já tinham 10 anos de projeção, né? Então, eu mantive o mesmo, mas acho que poderia ter sido um pouco menos, até porque é uma empresa relativamente madura, já é uma empresa grande, né? Então, você não vai precisar estar projetando muito crescimento, etc. Então, aqui a ideia é pegar o que a gente já fez, né? Então, o EBIT é um output lá do Financial Statement. Então, eu vou pegar aqui para 2015, tá? Do Income Statement. Trago ele para essa aba e jogo para frente. Aqui, o cálculo do taxes, eu vou fazer o NOPAT, que é o Net Operating Profit After Taxes. Então, eu vou pegar o EBIT e multiplicar ele
pelo meu tax rate que vocês têm aqui, em taxes before earnings. Que é negativo. E aqui eu vou somar de volta a depreciação e a amortização, porque ela é uma despesa não caixa, né? Então ela não tem efeito caixa. Então a gente tem, como a gente subtraiu na DRE, a gente tem que somar ela de volta aqui, tá? Eu vou pegar também a changes in working capital do nosso fluxo de caixa. Aí eu jogo para frente, tá? Eu vou somar tudo que eu fiz. Isso daqui é o fluxo de operacional do fluxo de caixa para a firma, tá? E aqui eu vou pegar o CAPEX também, que eu tenho que tirar ele do Free Cash Flow to Firm. Então, o Free Cash Flow to Firm ele é relativamente simples. Como eu comentei, ele é muito mais relacionado à operação da empresa, a tudo que a empresa precisa gastar ou que ela recebe relacionado somente à operação, à atividade principal da empresa, né? Então, se ela é uma indústria de sapatos ou uma indústria de óculos, aqui vai entrar o fluxo de caixa das vendas dos óculos, vai entrar as despesas que ela teve para vender esses óculos, toda a parte de capital de giro relacionado ao estoque, a contas a pagar, contas a receber, da operação de fabricação dos óculos, e o CAPEX relacionado a fábrica, ao maquinário, né, a operação, os investimentos que ela precisa fazer para estar mantendo a operação dela em dia. Então, o fluxo de caixa para a firma ele é relativamente simples. Eu cheguei aqui quando o fluxo operacional e o fluxo de investimento, tá? E joguei ele para frente para chegar no fluxo de caixa para a firma, tá? O fluxo de caixa para o equity, ele vai ser o free cash flow to firm, mas aí eu vou pegar a receita financeira lá da DRE, os itens que estão para baixo do EBITDA na DRE. Deixa eu pegar aqui. Interest income. Aqui já vou pegar o interest expense também, as despesas com juros. Aqui tem aquela questão do revolver que vocês modelaram na última aula, que é aquela dívida que vocês precisam ou não pegar, dependendo do resultado do modelo. Isso eu pego diretamente do fluxo de caixa, esses valores. E aqui a parte de long-term debt, parte da dívida também, que vocês projetaram com o fluxo de pagamento de amortização da dívida. Isso eu somo todo ele. O free cash flow to equity, esse free cash flow to firm, mais o financing cash flow, o fluxo de caixa de financiamento, tá? Aí eu jogo ele lá para frente também, tá? Algo que vale notar e que é um pouco do que eu comentei do porquê que eu não uso o free cash flow to equity, é porque aqui a gente tem uma premissa muito clara de amortização da dívida, de repagamento da dívida, que vocês colocaram aqui, né? Vocês projetaram aqui de acordo com o guidance que a empresa passou, de que ela vai amortizar a dívida dela ao longo do tempo.
E aqui, efetivamente, vocês amortizam toda a dívida até o final do ano, até 2024. Só que isso pode mudar, dependendo da escolha da empresa, né? Ela não necessariamente precisa repagar, ela pode tomar novas linhas de dívida. E querendo ou não, isso impacta diretamente o Free Cash Flow to Equity. Então, se hoje eu tenho uma premissa muito clara de amortização, qualquer coisa que eu mudo nela, eu acabo, querendo ou não, mudando o valor do meu Free Cash Flow to Equity, que vai impactar no meu valuation. Então, por exemplo, esse é um motivo do porquê que eu não gosto tanto de usar o Free Cash Flow to Equity. No Free Cash Flow to Firm, a gente não leva em consideração essas decisões gerenciais da empresa, né? Que simplesmente o diretor financeiro, o CFO, pode acordar um dia e decidir pagar toda a dívida ou tomar mais dívida, enfim, e isso no Free Cash Flow to Equity ele impacta o seu valuation de uma certa forma. No Free Cash Flow to Firm isso ele não impacta. Então, acho que esse talvez seja o principal motivo, por exemplo, do porquê que eu prefiro Free Cash Flow to Firm e não Free Cash Flow to Equity, tá? Mas aqui está projetado os dois. Eu vou fazer mais uma coisa que é relacionada a essa questão da amortização. Como vocês como vocês projetaram e viram aqui, no último ano, a gente tem uma amortização grande do restante da dívida que vocês fizeram lá para basicamente terminar a projeção com dívida zero. Só que, querendo ou não, isso impacta, como eu comentei, o fluxo do Free Cash Flow to Equity. Né? Como a gente pode ver, de 2023 para 2024, ele baixou bastante, principalmente por causa desses 470 milhões. Então, quando a gente for fazer o valuation e a gente for calcular o valor terminal, né, que é o valor da perpetuidade, eu quero pegar um fluxo de caixa que não tenha essa amortização, que seja um fluxo de caixa limpo de amortizações da dívida, para que eu não tenha esse impacto que eu tive aqui no último ano. Então, eu vou pegar toda essa coluna, como vocês já... Vou pegar aqui o modelo de vocês, como vocês já projetaram, já finalizaram todo ele, deixaram ele bem redondinho, vocês podem simplesmente fazer isso. Jogar ele para o lado, aí eu vou aqui na amortização e vou zerar ele. E aí, o balanço está quase batendo. Um zerinho aqui. Mas a dívida está zero. E for puxar também o meu fluxo de caixa, meu Free Cash Flow to Equity, a gente pode ver que ele voltou ao patamar anterior a essa amortização, né? Então, querendo ou não, eu fiz isso. Eu poderia ter simplesmente zerado essa amortização, mas eu, não, enfim, não quero mexer nas projeções que foram feitas. Então, eu só fiz isso, só puxei mais um ano de projeção para a gente ter esse último cash flow do equity sem esse efeito, tá? Bom, projetado os free cash flows. Agora eu vou pro... Primeiro vamos para o WACC, para as taxas de desconto que eu vou precisar usar, tá? Assim, eu pensei várias vezes em como fazer para essa aula. Eu acho que o WACC ele tem uma discussão grande de como, quais premissas a gente coloca, né? Então, cálculo, as fórmulas, acho que são bem padrões, mas cada elemento da fórmula tem uma grande discussão, né? Qual que é o valor correto, qual que é o valor mais preciso, qual métrica que eu uso, né? Então, e depois eu faço uma análise extensa de comparáveis para achar o beta da indústria, qual é a estrutura de capital da indústria. Então, tem um trabalho extenso que a gente pode fazer, mas que normalmente é mais fácil quando você está dentro de um banco, quando você está dentro de uma boutique, de um fundo, que você tem acesso a recursos como Bloomberg, como Reuters, que dão esses valores de maneira muito mais fácil. Então, o que eu pensei para a aula hoje foi fazer
de uma maneira simples, que vocês conseguem fazer de maneira rápida em casa, sem ter acesso a, a ferramentas complexas, caras, mas que dão um resultado preciso e que seja confiável, que vocês podem, por exemplo, usar num case que vocês vão fazer para uma entrevista, né? Enfim, daqui a pouco alguém pediu um modelinho, pediu um valuation de uma empresa de capital aberto, ou deu, por exemplo, algum case que nem esse, em que é uma empresa lá na Europa, que você não conhece quem são os competidores, não sabe exatamente qual que é a indústria deles. Então, se vocês seguirem, por exemplo, esse modelinho que eu passei, a maneira, as fontes que eu peguei os valores, acho que vocês conseguem fazer o cálculo do WOC de maneira relativamente rápida com os valores confiáveis, corretos, tá? Então, eu começo calculando o custo de capital para o acionista, o cost of equity, que é o KE, que a gente chama. Ele é basicamente a taxa livre de risco, o risk-free rate, que eu pego, por exemplo, do Damondaran. Não sei se você... Quer dizer, o risk-free rate eu pego o Treasury de 20 anos dos Estados Unidos. Eu deixei aqui o link para quem quiser acessar. Marcelo, Oi. desculpa aí interromper assim, sem avisar. Não, enfim, né? Eu acho que para minha questão, talvez depois você explique um pouquinho melhor a diferença dos dois, do 10-year yield e do 20-year, do Treasury. Tá. Mas o fluxo projetado, pelo que eu vi, são 10 anos. Por que não usaríamos o 10-year yield como risk-free? E em se tratando também de uma empresa brasileira, por que não projetar a Selic, por exemplo? Tá. Cara, acho que as suas perguntas exemplificam bem o porquê que eu tentei simplificar, né? Porque realmente, se a gente for entrar em cada célula ou cada maneira de calcular, cara, não existe resposta certa e tudo depende da pessoa. É uma metodologia do analista. Existem preferências, obviamente, mas não tem nada de errado em pegar o 10-year ou o 20-year, não existe resposta. Eu sempre peguei o 20-year, só porque ele dá uma visão de maior longo prazo. E, por exemplo, tudo bem, a gente está projetando 10 anos, mas a gente também tem o valor da perpetuidade que a gente está descontando, né? E a perpetuidade segue mais de 10 anos, né? Então, a empresa, ela continua por 20, 30 anos, né? Então, você poderia até, por exemplo, pegar o título mais longo disponível. Pode ser o de 30 anos, né? Então, não tem uma resposta certa. Poderia ser o de 10 anos, poderia ser o de 20 anos. Eu pego 20 anos porque foi assim que eu decidi fazer e manter o meu padrão, né? Então, tendo visto várias maneiras de calcular o WOC, tendo passado por algumas casas diferentes, né? Então, cada um faz a sua maneira e eu, ao longo desse tempo, acabei desenvolvendo a minha maneira de calcular. Então, eu pego, por exemplo, o de 20 anos, mas não tem... Você poderia pegar... Opa, deixa eu colocar aqui na tela. E Marcelo, assim, uma pergunta que talvez, não sei se tem a ver, mas você vai me corrigir, a relação aí com o duration, né? Em pegar esses fluxos, entre aspas, com uma projeção diferente. Projeção não digo, vamos dizer projeção, né? Porque também podemos entender o 20-year como projeção, porque, sei lá, se for ajuste na curva, enfim, mercado, isso já é outra história. Mas se falasses um bocadinho assim, quão
quão importante o impacto que tem a duration, né, nessa decisão de escolha do 20-year ou do 10-year para a nossa projeção de fluxo, que é somente de 10 anos. Cara, acho que você pode entrar nesse detalhe e querer fazer uma análise de duration, sem dúvida, assim. De novo, eu nunca cheguei nesse ponto porque não acho que não é você escolher o 10-year ou o 20-year que também deveria mudar completamente o seu modelo, o resultado do seu modelo. E até vou depois fazer umas sensibilidades que vão, por exemplo, explicar um pouquinho do porquê que eu não estou tão preocupado em pegar o número entre o 10-year e o 20-year. Né? Querendo ou não, depois eu vou sensibilizar esse valor do WOC exatamente por isso, porque não existe resposta certa. Existe a que você mais acredita ou você mais tá acostumado. Então, de novo, acho que poderia pegar o 10-year, poderia pegar o 20-year. Não imagino que isso vá fazer uma diferença enorme. Eu não deveria fazer uma diferença tão grande no seu resultado, tá? Uhum. Não, valeu, Marcelo. E também tem essa questão de que quando nós conseguimos convergir, né, nas premissas, aí nem precisa discutir valores, né, porque você já está confortável com todos os pressupostos que vocês discutiram e convergiram e acordaram. Os valores são consequência, né? Exato. Boa. Mas foi, cara, uma pergunta boa. É exatamente esse tipo de discussão que você vai ter quando você vai abrir o WOC, vai fazer ele de uma maneira um pouco mais complexa. Enfim, vai entrar no detalhe. Mas, por exemplo, se eu fosse para uma entrevista, cara, dificilmente eu ia me preocupar muito com esse detalhe exato, né? Eu estou mais preocupado com o todo, com o valuation, fazer a projeção financeira, fazer uma apresentação bacana da empresa, né? Do diferencial competitivo da empresa, do que me fixar a esses pequenos detalhes, tá? Então, Perfeito. aqui eu peguei aquele lá, vai ser 2,53%, por exemplo. Aí o risk premium eu pego, que é o prêmio de risco, que eu vou somar a risk-free rate, né? Então, eu pego do Damodaran, não sei se vocês já conhecem, se vocês já pesquisaram, mas ele enfim, é a referência em valuation no mercado, tanto aqui quanto lá fora. Então, e ele tem essa base de dados que ele atualiza com os valores, né, para a gente calcular a taxa de desconto. Então, por exemplo, você tem aqui o Implied Equity Risk Premium para os Estados Unidos, aí depois ele faz isso para vários países, aí depois ele faz aqui o cálculo do beta, beta por indústria, né, por setor, até dá uma estimativa de custo de capital por setor. Então, é uma ferramenta que vocês podem estar usando, até em muitos lugares no mercado financeiro, eles aceitam como uma premissa, né? Como um valor, por exemplo, parte de risk premium, eu, por exemplo, sempre peguei dele. Então, eu peguei aqui dele também para other markets, né? Como a gente está falando de uma empresa na Itália, então aqui vem aqui em equity risk premium, a terceira, quarta coluna, né? Itália está em 6,42%. Então, esse é o retorno acima da risk-free rate que o investidor demanda, né? Aí eu faço o mesmo para o beta, total beta by industry Marcelo, sector. Oi. você poderia dar mais uma explicaçãozinha do que seria esse risk premium? Sim, o risk premium é basicamente quanto que o investidor demanda de retorno para ele investir numa ação, acima do valor de uma taxa livre de risco, que é essa daqui. Então, por exemplo,
É muito simples. A taxa livre de risco é uma Selic, por exemplo, aqui no Brasil. É uma... Porque, enfim, basicamente o governo, a gente considera que ele não tem risco, né? Então, se a gente pega uma Selic, a taxa livre de risco do Brasil. E o risk premium é basicamente quanto que o investidor espera receber acima dessa taxa livre de risco para ele tomar o risco de investir em ações. Então, digamos que a longo prazo, o investidor que investe num título do governo americano, ele espera receber 2,5%, mas o cara que investe em uma ação lá na Itália, no mercado de renda variável lá na Itália, ele espera receber 9% de retorno ao ano, entendeu? Esse é o prêmio de risco. É quanto que o investidor demanda para correr o risco adicional de estar investindo numa ação, de estar investindo numa empresa. Tá? E por trás desse número, assim, meio que a lógica de onde que ele veio foi o quê? Foram feitas pesquisas com os investidores para saber o mínimo que eles estavam dispostos a ter de retorno, dado o risco da operação? Isso é um número histórico, tá? Se você... Quem faz, por exemplo, esse cálculo é o próprio da Mondaran. Então, se você pegar aqui no Excel dele, deixa eu abrir aqui rapidinho, ele explica toda a metodologia dele. Então, basicamente é o retorno histórico do S&P 500, tá? Que ele desenvolveu a metodologia dele, e aí, vamos ver se vai fazer o download aqui, que tá difícil. Mas basicamente ele tem a metodologia, enfim, que ele desenvolveu e ele atualiza a cada mês, se eu não me engano, baseado em retorno histórico do S&P 500, tá? Essa aqui é a ideia do modelo dele. Já Tá? responde. Entendi a ideia agora. Dificilmente assim, você vai ter que calcular esse número. Assim, eu nunca vi alguém ter que calcular esse número. Realmente é um número bem teórico, que tem bastante discussão em cima dele, né, de qual que é o valor correto, qual que é o retorno que o acionista realmente espera. Então, por ter muita discussão, de novo, para ser prático, né? Eu, por exemplo, pego o do Damodaran e uso ele como referência nos meus valuations que eu faço no trabalho mesmo, por exemplo. Tá? Acho que não foi o download, mas vocês conseguem, enfim, depois explorar o site dele. Ele é professor, então ele é super didático, ele explica toda a metodologia dele, bem no detalhe, tá? Aqui eu vou pegar o beta também dele. Total Beta by Industry Sector. Aí eu vou pegar aqui o Average Levered Beta para... Eu escolhi Retail e General, porque eu não achei uma melhor aqui, uma indústria melhor para Luxótica. Eu sei que eles vão até a ponta do varejo, eles têm a parte de indústria, mas também vão no varejo, então eu escolhi varejo, tá? E aí vai dar um beta de 1,12. Parte de Cost of Debt é o custo da dívida, que a gente também chama de KD. Eu vou pegar do modelo, que é o custo que vocês estão projetando lá no Interest Expense. Long Term Debt Interest Rate, então vocês estão usando 4%, 4%. E o Tax Rate, também eu vou pegar do modelinho. 6%. Então, começando pelo cálculo do custo da dívida, como eu tenho benefício fiscal da dívida, tomar dívida, querendo ou não, diminui a minha base tributável. Então, eu vou
considerar o custo dela após esse benefício fiscal. Tá? Então, eu pego o custo da dívida e aí faço vezes 1 menos a minha alíquota de imposto. Vou chegar no cost of debt after taxes. Aí, para o cálculo do CAE, do cost of equity, né? Eu vou pegar a minha taxa livre de risco e vou somar a ela o retorno que o investidor requer para investir em ações, multiplicado pelo beta do setor. Eu cheguei no cost of equity de 9,7. Para o cálculo do WOC, eu vou puxar aqui o cost of debt. Para o target leverage, que é a alavancagem, ou o nível de quanto de dívida eu tenho na empresa e quanto de equity eu tenho na empresa, eu também vou lá no Damodaran, pegar o target leverage, que eu tiro desse levered and levered beta by industry. Eu vou aqui nesse D ratio para retail general. É isso. Marcelão, Oi. enquanto procuras, eu vi alguns relatórios aí em que você encontra o beta alavancado, só que, enfim, talvez preguiça, eu nunca fui olhar bem, assim, a diferença entre ambos e por que uns usam beta alavancado, outros usam beta, entre aspas, simples. Se puderes nos passar uma luz da diferença entre ambos e o uso deles em determinados modelos, acho que é interessante. Claro. Assim, basicamente, você sempre vai usar o beta alavancado. Tá. O beta, de maneira geral, ele é o beta alavancado. Se você entrar no Yahoo Finance, entrar em qualquer outra plataforma e ele te dá o beta de maneira geral, ele está falando do beta alavancado. Tá? Então, vamos assim, deixar isso claro que você vai usar o beta alavancado. O beta desalavancado, ele serve para você calcular o beta desalavancado médio da indústria. Então, quando você... De novo, agora eu estaria, por exemplo, complicando o modelo do cálculo do WOC, né? Então, eu vou entrar no cálculo do beta, eu vou pegar as comparáveis da empresa e eu vou pegar o beta alavancado dessas empresas, vou pegar a, 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 a alavancagem dessas empresas, vou desalavancar o beta para chegar no beta desalavancado médio da indústria. E aí, depois disso, eu vou usar a minha alavancagem alvo para realavancar o beta, para de novo chegar num beta alavancado esperado para minha empresa. Então, é meio complexo a ideia, mas assim, no final do dia você vai sempre usar o beta alavancado. Essa questão de desalavancagem e alavancagem é mais para você, a partir de um grupo de empresas selecionadas, de empresas comparáveis à sua, para você chegar numa estimativa de beta da indústria e depois alavancar ele de novo, entendeu? Então, no modelo você vai sempre usar o beta alavancado. Eu acho que isso que é o mais importante para dizer. Aí depois, quando você quiser entrar mais na complexidade do cálculo do beta em si, aí você vai falar de desalavancagem e alavancagem de beta. Tá? Não, perfeito, perfeito. Muito bom. Acho que talvez para o pessoal que se calhar tinha também a mesma dúvida, acho que se calhar deu para clarear um pouquinho mais, porque talvez um dia vai encontrar aí, beta alavancado, mas naquele dia só vi beta, então talvez isso eu achei oportuno. Exato, não, boa. Bom, aqui fui na planilha do Damodaran, fui aqui no Debt Equity Ratio,
Vou descer lá para Retail, General, 106,58%. Vou colar lá no modelinho. Agora, para o cálculo do WOC, é basicamente uma média ponderada. É literalmente uma média ponderada. Então, eu vou pegar o meu cost of equity e vou multiplicar ele por 1 menos 1 dividido pelo D sobre E, mais o custo da dívida multiplicado por 1 dividido por esse valor. Tá? Isso. Peraí. Opa, peraí. Aqui, vamos lá. Cost of equity vezes 1 dividido por 1 mais o target leverage mais 1 menos 1 dividido por 1 mais o target leverage. É isso multiplicado pelo meu cost of debt. Agora, isso. Então, aqui eu cheguei no WOC. Então, fazendo esses cálculos, eu cheguei no meu cost of equity de 9,7% e no meu WOC de 6%. Tá? E aí, isso eu vou usar lá no modelo para o cálculo do valor terminal. Então, eu vou puxar aqui o meu WOC lá da planilha do cálculo do WOC, 6%. Período de desconto, eu vou colocar na mão aqui, 2015 é o primeiro ano, e aí vou adicionando os períodos de desconto, né? São para a gente estar usando no cálculo do free cash descontado. Então, eu pego esse valor e aí divido ele por 1 mais o WOC elevado ao período. Tá? Aqui, 6%. Depois levo isso lá para frente, já descontando os fluxos. Tá? Para o valor terminal, ou seja, o valor da perpetuidade, que é o valor depois da projeção, né? Eu vou pegar o fluxo de caixa do último ano, lá de 2025, vou colocar uma taxa de crescimento na perpetuidade de 1%, relativamente baixa, porque, enfim, é uma empresa que já está consolidada, ela está no mercado lá na Europa, enfim, também não quero que isso seja um grande driver do meu valuation, então colocar um valor baixo só para considerar. E aí eu vou fazer o cálculo do valor terminal, que é basicamente o fluxo do meu último ano vezes 1 mais a taxa de crescimento, para eu projetar, por exemplo, o valor do próximo ano, dividido pelo WOC menos a minha taxa de crescimento na perpetuidade. Esse é o valor da perpetuidade, só que claro que eu tenho que trazer de novo esse valor a valor presente, né? Porque esse é o valor de 26 bilhões lá em 2025. Tenho que trazer para 2015, 2014. Então, vou pegar esse valor e aí vou descontar ele pelo meu WOC e elevar ele ao ano 11. Então, esse é o meu present value do terminal value. Né? Então, aqui, já tendo feito todos esses cálculos, eu vou chegar
na parte do cálculo do Enterprise Value. Então, eu vou somar todos os fluxos que eu descontei lá da minha projeção. Vou pegar o Present Value do meu Terminal Value e aí eu vou somar esses dois valores. Eu vou chegar no meu Enterprise Value, tá? De 22 bilhões 396 milhões. Para chegar no Equity Value, aí eu tenho que tirar o meu Total Debt, minha dívida total, que eu vou pegar lá do nosso modelo. No balanço lá de 2 bi 315, aí somar junto com o revólver. Esse valor multiplicar por menos 1. E vou somar o caixa que eu tenho aqui. Então, para chegar no equity value, eu vou simplesmente somar todos esses valores. Vou chegar no 21 bi 383. Então, esse é o meu valor da empresa no cenário que a gente projetou, digamos, no cenário base que a gente fez. Então, se a gente fosse fazer só o Free Cash Flow to Firm, dá para dizer que enfim, o trabalho está feito, né? Vocês fizeram o modelinho, ele está todo linkado, então qualquer premissa que vocês mudarem aqui nos seus assumptions, o modelo vai funcionar, ele vai estar jogando esses valores para essa aba de Free Cash Flow to Firm, vai estar fazendo todos os cálculos de desconto, e aí vocês vão, enfim, chegar nos seus valores de equity value aqui, para os cenários que vocês colocarem, tá? Eu não pararia aí. O que a gente normalmente faz, como eu comentei, que eu ia falar mais para frente, né? A gente tem muita discussão em cima de algumas principais premissas, né? Seja a taxa de crescimento da receita, seja a margem EBITDA, seja múltiplo de entrada, se você for estar falando de um deal, de um private equity. Enfim, tem algumas principais premissas que têm um efeito muito grande no seu modelo. E que você não pode afirmar com toda certeza que a sua empresa vale 21 bilhões, 383 milhões e 50 mil. Então, a gente pega, por exemplo, algo bem padrão, vamos fazer uma análise de sensibilidade do WACC e da taxa de crescimento na perpetuidade. São duas premissas que normalmente têm um impacto grande e que você não tem tanta certeza assim na vírgula desse valor, tá? Então, aqui eu vou criar uma tabela de sensibilidades. Eu vou colocar aqui no cantinho o valor que eu quero sensibilizar, vou travar ele. Deixar até a amostra aqui para vocês. Aí eu vou colocar o WACC, que eu calculei como sendo o valor do meio, né? Então 6%, e vou diminuir aquele em 0,5%, chegando até 5%, e aqui eu vou fazer o contrário, eu vou somar para ir aumentando ele de 0,5%. Tá? E vou fazer o mesmo para a taxa de crescimento na perpetuidade, 1%. Aqui eu cresço ele em 0,5%. Chegando a 2%, e aqui eu subtraio 0,5%, chegando a zero, tá? Então, eu tenho aqui uma tabelinha de sensibilidade, que o modelo vai me dizer aqui nessa região qual que é o valor da empresa de acordo com cada premissa que vai estar aqui, tá? Então, eu vou selecionar tudo aqui, vou em Data, What If Analysis, Data Table, aí vou Input Cell, eu vou escolher meu WACC, e no column Input Cell, o meu crescimento da perpetuidade, vou apertar F9 para ela calcular, e aí pronto. Aqui a minha análise de sensibilidade, o valor que eu encontrei lá no cenário base está aqui no meio, né, dos 6% de WACC, 1% de crescimento da perpetuidade. E aqui eu mostro, por exemplo, como que esse valor varia se eu variar meu WACC, crescimento da perpetuidade
em 0,5%. Então, essa daqui, por exemplo, é um output que vocês podem usar para análise de vocês. Aí, claro, tudo depende do valor que a empresa tiver, por exemplo, hoje valendo no mercado de ações, né? Se ela tiver 15 milhões, 15 bilhões, por exemplo, que está aqui, você pode afirmar que, né, de acordo com o seu modelo, muito provavelmente essa empresa está barata, ela está descontada, porque fazendo toda essa análise de sensibilidade, né, tendo o seu cenário base, e aqui sendo o seu pior caso, aqui sendo o seu melhor caso, a empresa nunca deixou de valer menos de 500 bilhões. Então, aqui de maneira clara, você poderia falar que ela tá barata, pode ser uma boa oportunidade de investimento. Agora, se a empresa vale 30 bilhões, puta, ela tá abaixo só do seu melhor cenário aqui, né? Fora isso, ela tá mais cara do que as suas estimativas aqui, principalmente do seu cenário base. Então, você pode dizer que ela tá uma empresa cara que você acha que não faz sentido investir nela. E você pode afirmar isso com um pouco mais de certeza do que você afirmaria se você só tivesse o seu valor de 21 bilhões. Porque você não tem exatamente certeza total sobre todas as premissas que você fez. Então, é para isso que, por exemplo, a gente usa essa análise de sensibilidade. Tá? Bom, vou descer aqui para o Free Cash Flow to Equity. O mesmo, só que eu vou usar o Cost of Equity, vai ser a minha taxa de desconto. Vou pegar aqui, puxar ele. O período de desconto vai ser o mesmo do meu Free Cash Flow to Firm. E aí eu vou fazer esse cálculo para descontar o fluxo de caixa para o equity, para o acionista. É isso. Opa. Fiz o desconto dos fluxos de caixas. Eu vou pegar agora de novo para o valor terminal o último fluxo de caixa para o acionista. E aí vem aquela questão que eu comentei de adicionar um ano da projeção para a gente não pegar a amortização lá de 470 milhões no último ano, para a gente não perpetuar isso, né? Taxa de crescimento também vou colocar 1 aqui. E aí vou fazer o cálculo do valor terminal, tá? Que é a mesma fórmula do Free Cash Flow to Firm. E aqui é fazer o cálculo do present value desse valor. Tudo agora descontando ao KE, na taxa de desconto do acionista. Aí vou somar todos os valores aqui. Present value do terminal value e aqui. Opa. Boa. É isso. Então, aqui, por exemplo, fazendo o Free Cash Flow to Equity, eu cheguei no valor de 10 milhões, 10 bilhões. Então, eu vou fazer a mesma análise para o sensibilidade para esse valor. Meu cost of equity de 9,7%. Subtrair.
Aqui eu vou de novo em dado, what if analysis, data table, seleciono o walk, seleciono o crescimento da perpetuidade, o F9 para calcular, e aí eu cheguei aqui na minha outra análise de sensibilidade, partindo do Free Cash Flow to Equity, tá? Então essa é basicamente um pouco enfim, o cálculo, querendo ou não, dessa parte do Discounted Free Cash Flow to Firm e do Discounted Cash Flow to Equity, ele é relativamente similar, tá? A única diferença são os fluxos e a taxa de desconto. A mecânica, ela é a mesma, e só que, claro, que no Equity Value a gente chega direto já no Equity Value, né? A gente não tem que subtrair, por exemplo, a dívida e somar o caixa e equivalentes. E aí, enfim, a gente chegou no valor de 10.800 para a empresa e é isso. Terminamos aqui o cálculo do nosso DCF, da nossa análise da empresa. Aí, isto vocês têm que entender qual que é o objetivo do modelo, né? Qual que é a análise final que vocês estão fazendo, se é de comprar ou vender uma ação, ou fazer um deal de private equity, ou vocês estão assessorando uma empresa que quer vender uma participação, ou um acionista que quer vender a empresa para outra empresa. Enfim, agora vocês pegam esses valores, pegam esse output e usam para a análise de vocês, né? Acho que esse que é o objetivo do valuation. Enfim, é dizer quanto que a empresa vale, quanto que a empresa deveria valer, de acordo com com os seus cenários. E aí, a partir disso, você desenvolve a sua análise, faz o seu material lá no PowerPoint para apresentar para o investidor, para apresentar para o comitê de investimentos, enfim. É isso. Não sei se ficou dúvidas, comentários. Acho que agora estou disponível aí para bater um papo, para responder o que ficou de dúvida. Se quiserem falar também de mercado financeiro, carreira, qualquer coisa que vocês tiverem interesse aí. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu sei que a gente fez um pouco diferente. Começamos eu não apresentei o Marcelo hoje, como nas últimas aulas, mas ele já fez essa abertura, né? Ele acabou apresentando quem ele era e as motivações dele, o que ele tem feito. Eu acho que vale muito falar, porque o Marcelo esteve no sell side e no buy side também. Eu acho que vale, cara, muito a pena vocês fazerem qualquer pergunta, seja técnica, seja de carreira, seja de dúvida pessoal, por favor. Claro, claro. Aproveitem o Marcelo. Boa. Oh, Marcelo, Opa, olha, foi bastante didático, né? Essa parte, principalmente da análise de sensibilidade, ela serviu como um bom trigger aqui, como uma espécie de... lembras do... Como é que é? O nome fugiu agora. Mas é como se você tivesse a olhar para o desvio padrão, né? Uhum. Há um determinado intervalo de confiança aí você Exato. começa já quantos desvios padrão, aliás, para a esquerda ou para a direita, aí isso dá uma análise visual muito boa, tá vendo? E essa análise de sensibilidade, eu por acaso eu olhava assim, mas enfim, quando você foi fazendo aqui pelo Excel e 2, 3 cliques ampliou e já era. E Sim. daí a nossa análise e ela tá muito boa. Eu consegui perceber muito bem os steps todos e, enfim, valeu pela didática. Acho que agregou bastante valor aí para
aquilo que nós tínhamos de noção, Boa, legal. de projeção aí de fluxo, e está muito bom, muito bom. E eu até acho que, por exemplo, faz um pouquinho, entre aspas, de confusão para nós, mas enfim, para mim está a ficar cada vez mais claro. Essa parte de entender o que é Enterprise Value e Equity Value, porque Sim. realmente, num primeiro contacto, você começa a perceber menos, mas à medida que você matura essa ideia, faz bastante sentido. Por que você tirou a dívida, aumentou caixa? Por que num Sim. lado você considera isso, não considera aquilo? Enfim. Exato. Acho que, cara, em relação a essa questão de Enterprise Value versus Equity Value, cara, é sempre pensar na operação. Enterprise Value é operação. Eu não quero saber o que o CFO tá tomando de decisão em relação à dívida bancária, a tá emitindo ações no mercado. Cara, eu quero saber qual que é a operação do negócio, né? Como que a empresa gera caixa, de acordo com aquela atividade dela. Então, se é uma empresa de indústria de óculos, como que ela performa como uma indústria de óculos, né? Não quero saber quem que é o CEO, quem que é o CFO, até porque, por exemplo, se eu for comprar a empresa, eu vou tirar eles, eu vou mudar o management, né? Ou se, por exemplo, é uma empresa de capital aberto, e você tem uma mudança na gestão da empresa, cara, isso não deveria alterar drasticamente o valor da empresa, né? Então, porque ela continua operando da mesma maneira. Então, Enterprise Value é sempre operação e o Equity Value é sempre aquilo que resta para o acionista depois de pagar todo mundo, né? É que nem uma casa, né? Você tem uma casa, você comprou uma casa, a casa, quando você for vender para uma pessoa, ela vale a mesma coisa, independente de qualquer coisa, né? Se você comprou, sei lá, por 1 milhão, e pagou 300 mil com dinheiro próprio e levantou 700 mil de dívida. Então, quando você for vender a casa, ela vai valer 1 milhão pro comprador, pro outro comprador. Ele vai pagar 1 milhão pela casa. Agora, depois que ele pagou 1 milhão para a casa, você não vai ficar com 1 milhão para você no final do dia, né? O acionista, o equity holder, você vai pegar esse 1 milhão, vai pagar 700 mil para o banco de novo, e o que sobra para você é só os 300 mil. Então, é basicamente isso, né? A casca, o ativo, visto de fora, por exemplo, pelo comprador, ele vale o enterprise value. Agora, depois disso, você tem a dívida, né? Primeiro você tem que pagar o banco, e aí depois o que sobra é o equity value. É mais ou menos essa a maneira como eu, por exemplo, vejo, como que eu entendo essa diferença, né? Boa, thanks. O Railan, você consegue abrir teu microfone e fazer a pergunta? Ele escreveu aqui, deixa eu ver se tem. Ele falou assim: Opa, agora, Marcelo, desculpa. gostaria de saber mais da interpretação dos resultados do Equity Value. Tá. Cara, basicamente, como comentei, a empresa vale 10 bi e 800, de acordo com o nosso cenário que a gente projetou, né? Com aquelas premissas que vocês projetaram aqui, com o modelinho que a gente fez, com as premissas de repagamento de dívida, né, que eu comentei. A empresa valeria isso, esse seria o valor esperado para a empresa. Não necessariamente ela está valendo isso no mercado de ações, mas esse é o valor que você acredita que ela vale. E aí, de novo, como eu comentei, isso você tem que levar para o seu objetivo, né? Daqui a pouco isso aqui podia ser Magazine Luiza.
E Magazine Luiza na bolsa está valendo 5 bilhões. E você chegou no modelo que diz que ela vale 10 bilhões. Tem duas chances aí. Ou o seu modelo tá errado, suas premissas estão erradas, ou o mercado não está sabendo precificar ela, não está acreditando nela, mas você, enfim, acredita mais, daqui a pouco você tem algum insight diferente, você acredita que ela vale 10 bi. Então você vai comprar a ação da Magazine Luiza esperando que um dia o mercado tenha uma visão parecida com a sua e ela volte a valer 10 bi, 10 bilhões. De uma visão de um equity research, por exemplo, do analista de um fundo de ações. Eu acho que essa seria, por exemplo, a interpretação que eu teria, ou que eu buscaria ter, né? Eu usaria esse valor que eu cheguei de equity velho, vou comparar com o valor de mercado da empresa, e aí eu vou entender como que o mercado tá avaliando essa empresa, se ela tá cara, se ela tá barata, e é isso, é isso. Acho que essa seria acho que de uma maneira bem ilustrativa, né, de como que a gente usa esse resultado. Não sei se era essa a dúvida que você tinha. Boa. Porque assim, querendo ou não, equity velho, né? Aí, sei lá, a gente pode falar que a empresa tem 10 mil ações. Aqui não seja 10 mil ações, mas, sei lá, pronto. Agora a gente chegou, se a gente dividir por um valor de ações da empresa, a gente vai chegar no valor por ação da empresa, que é o valor da ação da empresa que você vê no, lá no, enfim, quando você abre o seu aplicativo da XP. Então, se a empresa está valendo, a ação da empresa está valendo R$ 2, e você chegou em 1,1 real por ação, cara, tá estranho isso, né? Parece que a empresa tá cara. Então, você vai trazer esse valor para valor por ação, e aí isso você, por exemplo, consegue comparar de uma maneira mais clara, mais rápida, com o valor próprio da ação da empresa que está lá variando dia a dia, né? Que você vê. Acho que é isso também. Ótimo, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo. Acho que o pessoal está começando a entender, Marcelo, que a técnica de fazer uma análise ela não é difícil. Ela não muda muito de um lugar para o outro, etc. Óbvio que tem, no meio de tudo isso, tem pontos que podem ser alterados, mas a Sim. coisa difícil mesmo, ela está fora do Excel. E quais são as suas dicas para o pessoal fazer uma boa análise? Ou, assim, quais são suas dicas para o pessoal poder conhecer mais do setor, mais de uma empresa? Por onde começa, né? O que fazer para que minha análise seja legal, seja boa? Tá. Cara, acho que o primeiro objetivo é você ter muito claro qual que é o objetivo da sua análise, né? Não adianta você sair fazendo um modelo e simplesmente por fazer, né? Quer dizer, você pode fazer para praticar, né? Mas eu digo, quando você tiver um case, quando você tiver, enfim, alguma outra demanda, se estiver fazendo algum estudo, é muito importante você ter claro qual que é o seu objetivo. Se é um deal de private equity, se é uma transação de M&A, se você quer fazer um equity research, se você fazer uma análise de crédito. Então, você saber onde você quer chegar e qual que é a pergunta que você quer responder. E você tem que ter isso de maneira muito clara, para começar, antes de tudo. Porque depois disso, aí você vai atrás do conteúdo certo. E, e assim, tem muito conteúdo. Informação, acho que tem de sobra na internet. Sobre o mercado financeiro, sobre a análise, sobre as empresas. Então, se você não tem objetivo claro, se você não tem objetivo
Se você não sabe o que você quer, você vai se perder nas informações. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade no início por causa disso, porque eu, cara, chegava para fazer um case, eu corria atrás para fazer um modelo super completo com os three statements, balanço tinha que bater, queria fazer um DCF super completo, e aí eu via, cara, mas não é esse o objetivo do trabalho, do que eu tenho que entregar, né? Então, acho que o primeiro é ter isso, ter muito claro o objetivo, e o segundo seria, cara, às vezes não entender até onde você vai querer chegar de complexidade. De novo, nessa etapa inicial, a gente quer fazer as coisas muito complexas, quer fazer tudo no detalhe. E, cara, assim, como eu tentei mostrar aqui, cara, DCF pode ser mais simples do que parece, do que o mercado faz a gente acreditar. Então, de novo, é entender qual o nível de profundidade, de complexidade que você vai ter que entrar. Porque, de novo, tem muita informação, tem muita coisa que você pode fazer. E no início isso pode ser um pouco overwhelming, né? Você fica ansioso, você não sabe para onde ir, o que fazer, o que usar. Então, acho que aí com calma, ter o seu objetivo claro, qual que é o objetivo da sua análise e aí entender o passo a passo até para onde você quer chegar, como que você vai chegar lá, né? Acho que é isso. Cara, legal. Perfeito. Acho que responde todas as nossas dúvidas aqui. E, pessoal, acho que a gente está caminhando para o final. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo do Marcelo aqui com a gente. Acho que o pessoal, todas as dúvidas foram satisfeitas. Ah, não, olha lá, a Camila saiu da timidez. Por favor, Camila. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Marcelo, assim, dessa sua visão no buy side, no sell side, em termos do operacional mesmo, assim, do dia a dia, de como é estar nessas duas posições e quais foram suas impressões dela. Claro, boa, é uma boa pergunta. Posso adicionar também, acho que entra nessa linha que a Camila perguntou. Por que você decidiu sair do seu site para ir para o buy side? Sim. Porque todo mundo quer ir para o seu site, mas por que você resolveu fazer essa posição? Não, boa. Cara, acho que para mim, sell side e buy side tem uma diferença muito clara, que é a motivação, né? Qual que é a motivação que você tem para estar fazendo a sua análise, o seu trabalho, né? Porque o arcabouço técnico do seu dia a dia, principalmente como analista ou estagiário, ele acaba sendo relativamente similar, né? Você vai estar mexendo com PPT e Excel. Não vai sair muito disso. A questão é qual que é a motivação da sua análise, por que você está fazendo aquela análise, né? Então, no sell side, você vai estar querendo ser muito mais comercial, porque, pô, você tem que vender a sua visão sobre a ação, se você for em equity research, se você for para M&A, você tem que tornar aquela empresa atrativa para o investidor que vai comprar. Então, e aí se você for para o buy side, você vai ter que investir o seu dinheiro. E é aí que o bicho pega, né? Porque é o seu resultado, o seu bônus, o seu comp, ele está atrelado a isso. Então, acho que no dia a dia, a operacional, ele é muito similar. Você vai ter que modelar, você vai ter que fazer as suas análises, você vai ter que preparar um material, um PowerPoint, seja no sell side para enviar para o possível comprador da empresa, ou para o acionista da empresa, ou no buy side você vai ter que fazer uma apresentação para o comitê de investimentos, ou para o seu investidor do seu fundo. Daqui a pouco você está querendo levantar um fundo, né, e aí você vai ter que fazer uma apresentação, ou vai estar levando uma oportunidade específica de investimento.
e aí você vai ter que montar um PowerPoint. Então, no dia a dia é muito similar. Acho que a grande diferença está na maneira como você encara a sua análise ou encara a sua, o seu objetivo do seu trabalho. De novo, no seu site, cara, você tem que vender, você tem que tornar a empresa atrativa. Então, talvez você vai querer aumentar a taxa de crescimento da empresa, aumentar o valuation, né? Você não está tão preocupado na vírgula, se aquele número está correto, do ponto de vista técnico. Você quer, na verdade, é vender isso. Se o comprador aceitou o valor que você colocou, tá bom, beleza, segue o jogo. No private equity, no buy side é um pouco diferente. Aquele número precisa estar certo. Você precisa ter, pelo menos do seu ponto de vista, né? Você tem que ter muita certeza daquilo que você está colocando. E para isso você precisa ter a fundamentação teórica, você precisa ter a sua visão de mercado para, enfim, ter muita certeza e poder defender aquilo que você está fazendo. Então, acho que essa é a grande diferença de buy side e sell side. E é um pouco do que me fez mudar, né? Eu gosto de ter a minha visão, de tomar risco, enfim, de não ter que depender dos outros, né? Então, o cara do sell side ele vai fazer o material, ele vai passar a transação para a empresa que comprou e é isso, fechou a transação, acabou, segue o jogo, vamos para outra transação, né? Por exemplo, tenho uma visão diferente, eu gosto de ter a minha visão, né, de receber o material do Southside, de descascar ele, de apresentar o meu ponto de vista em cima desse material, né, dizer se ele está certo, se ele está errado e por quê, e a partir disso dar continuidade. Então, comprar a empresa, tocar ela no dia a dia, né, tá mais próximo da operação, né? Não ser só um modelinho de Excel, mas entender como que é no dia a dia, porque, cara, é completamente diferente. Então, essas foram as minhas motivações para estar fazendo essa movimentação de sell side para buy side, né? Acho que é mais em relação a, de novo, objetivo, né? Eu gosto da parte técnica, eu gosto de ter a minha visão, então é isso. Legal, acho que foi uma ótima explicação, Marcelo. Obrigado. Boa. Eu acho que eu tenho mais uma pergunta que eu acho que é interessante fazer. Enfim, acho que, obviamente, cada private equity cada fundo tem a sua tese, cada fundo funciona de uma forma, mas eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouco sobre a questão de que o private equity, normalmente o analista do private equity, ele é mais empreendedor, né? Então, ele tem que, acho que ele vai mais para o chão de fábrica do que efetivamente o cara que é o banqueiro, né? Então, ele tem que conhecer da indústria, ele provavelmente é um cara que vai passar um tempo alocado na empresa para poder conhecer a empresa, conhecer da operação e, obviamente, tomar as decisões financeiras necessárias. Se você pudesse falar um pouco desse dia a dia, porque eu imagino que é algo que é pouco abordado. Então, assim, cara, o que o analista de private equity faz no momento em que ele compra uma empresa? Depois disso, o que acontece? Sim, Quais são as sim. decisões? Como que isso é decidido em conjunto com o pessoal do fundo? Claro, não, boa, boa. Sim, o dia a dia depende um pouco também da estratégia do fundo, né? Se é um fundo que compra uma participação minoritária, se é um fundo que compra majoritária, que compra 100% da empresa, existem níveis de engajamento diferentes da gestora como um todo, com a empresa, dependendo dessas estratégias, tá? Mas partindo, por exemplo, de um caso em que você é majoritário, cara, final do dia você é acionista da empresa, né? Você não é um empreendedor que começou a empresa, mas você é um empreendedor que é dono da empresa. Então, você tem que olhar a empresa como acionista.
A gestora olha a empresa como acionista. Então, muito provavelmente, você vai ter uma diretoria profissionalizada. Então, tem diretores de mercado, tem CEO, tem CFO, e acima disso tem um conselho de acionistas, que muito provavelmente a maior parte é composta por pessoas da gestora do fundo, ou indicadas pelo fundo, e você, como analista, provavelmente você ainda não vai ser conselheiro. Conselheiro normalmente é VP, Principal para cima, né, sócio da gestora, que vai estar nesse cargo, que é um cargo mais sênior, mas você vai ter que dar todo o suporte técnico, quantitativo, analítico para os conselheiros, né? Você vai interagir com a diretoria, principalmente para pegar número, para entender o negócio, para tá no dia a dia em cima do resultado da empresa, né? Você vai ter uma interação muito boa com o pessoal de controladoria, né? Que tem mais os números de uma maneira financeira na mão. E isso quando você não vai entrar muito na gestão do negócio, né? Você vai ficar ali vendo, analisando os resultados que o pessoal te envia, propondo algumas ações estratégicas mais específicas, que podem surgir ao longo do tempo, um M&A que pode acontecer, normalmente você vai estar mais envolvido, ou, e aí, enfim, quando você não está na empresa, você continua no fundo, né? E em alguns casos específicos, realmente, você pode ser alocado dentro da empresa, você pode mais botar a mão na massa, que aí você, sei lá, vai para um cargo dentro de business development, ou para uma área específica de M&A, ou para a área de controladoria, para a área de, enfim, vai assessorar lá o CFO, e enfim, aí você, cara, vai ser empregado da empresa, claro que você vai estar muito motivado, porque querendo ou não, você é acionista da empresa, de uma certa maneira, dentro através da gestora, mas você vai estar na empresa, vai para a empresa, vai estar... Cara, aí você vai estar trabalhando na empresa. É isso, não é uma operação. Você vai ter que estar lá todo dia para tocar o negócio, até que você vai vender a empresa, e aí você volta para o fundo, ou é alocado em outra empresa, enfim. Aí depende, de novo, depende muito de fundo para fundo. Eu, por exemplo, não cheguei a ser alocado, né, dentro da empresa, das empresas investidas, eu sempre fiquei mais de uma visão geral do fundo, mas isso é de novo, uma escolha da gestora, uma escolha de momentos de carreira, depende muito, né? Cara, legal, ótimo. Acho que respondeu muito bem. Valeu, Marcelão. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Acho que já podemos caminhar para os nossos momentos finais aqui. Nós temos um anúncio para fazer daqui a pouco. Então, queria saber se mais alguém tem uma última pergunta. Acho que não. Então, Marcelo, antes da gente fazer o nosso anúncio, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui no sábado com a gente, Claro. batendo esse papo e passar por essa aula super didática. Foi ótimo estar contigo. O Marcelo, o pessoal que não conhece, o Marcelo é meu amigo na física já há alguns anos. A gente se conhece desde lá atrás, quando a gente estava... 16, 17, né? Desde Começando. 16, acho que a primeira vez que a gente estava tentando procurar nosso primeiro estágio, e a gente está nessa aí juntos. É um cara que sempre pude bater um papo com ele sobre carreira, vida pessoal, etc. E eu acho e aí eu estou falando em nome dele, não perguntei nem para ele, mas eu acho que ele também é aberto para vocês para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida lá no LinkedIn. Daqui a pouco eu mando para vocês no nosso grupo lá, por favor, adicionem ele para a gente manter essa rede de contatos. Então, Marcelo, mais uma vez, obrigado, cara, foi ótimo, espero que você esteja com a gente em próximas aulas. Claro, sempre que precisar, estamos à disposição. De verdade. E